Olá, leitores! Eu sou a Isabela, de um livro após o outro, e no vídeo de hoje vim falar para vocês sobre as edições dos livros, sobre os formatos pelos quais os livros são impressos, para vocês conhecerem mais sobre cada formato e entenderem as diferenças de cada formato entre eles. Claro que eu não vou falar todos os formatos que existem de publicação no mundo, eu vou falar só os mais conhecidos, os que eu achei mais interessante trazer e claramente os que eu tenho algum exemplo para mostrar para vocês. Também vou fazer uma leve comparação entre as edições americanas e as edições brasileiras, então como lá nos Estados Unidos eles publicam livros dos formatos que eles geralmente publicam e também aqui no Brasil como isso acontece. Então vamos pro vídeo, chega de conversa e eu vou começar com as edições americanas. Lá nos Estados Unidos eles chamam hardcover. São as edições em capa dura. A capa é feita de material duro e grosso, podendo ter ou não a dust jacket, que é essa capa feita de papel. E as páginas são costuradas e a primeira e última página são coladas na capa e contracapa do livro. Então, geralmente lá tem essa jacket, como vocês viram aí no vídeo, e a capa ela é de uma cor só, geralmente ela tem uma textura de papelão assim. Ela não é lisa e nem com verniz. É uma lombada em que eles põem o nome do livro e fazem um detalhe a mais, mas na capa mesmo não tem nada. A capa em si é essa, que se chama Dust Jacket. Aí lá nos Estados Unidos tem um formato de publicação que se chama paperback. A capa é de papel mais fino do que a brochura, fazendo o livro ser muito mais maleável e menor. As páginas são coladas, formando a lombada do livro. As páginas também podem ser brancas ou amareladas. Mesmo sendo um livro em formato de paperback, eles capricham muito nas edições. Então, como se pode ver nesse livro, ele tem um detalhe em verniz, ele tem um detalhe mais fosco. As folhas, elas são mais finas, mas não são tão finas, elas têm esse tom amarelado. As letras não são tão pequenas. E a diagramação é muito boa, então mesmo sendo um formato mais barato, ainda assim não deixa de ser uma edição boa, uma edição gostosa de você ler. Também existe a publicação digital, que todos nós conhecemos. É publicado de forma inteiramente digital, sem nenhuma impressão, podendo ser acessados em leitores digitais, chamados de e-readers, ou em outros aparelhos eletrônicos. Por ser inteiramente digital, é possível aumentar ou diminuir o tamanho da fonte. São os chamados e-books. E você pode ler eles num aparelho eletrônico chamados de e-readers, como por exemplo esse daqui da Amazon, que se chama Kindle, mas existem vários aparelhos que são vendidos ao redor do mundo em que você pode ler esses livros digitais. Existem também as edições pockets, são edições menores, para você carregar no bolso, carregar na mochila, são edições bem pequenininhas, porém as palavras são menores, então a diagramação é bem pequena, a página quase não tem margem. É uma versão bem pequenininha do livro mesmo, em que eles economizam qualquer espacinho, sabe? Eles usam tudo da página para o livro ter menos página e eles conseguirem pegar o livro e colocar numa edição menor, sabe? Eu não tenho um livro pocket para mostrar para vocês, mas enfim, dá para vocês entenderem que é uma versão menor e geralmente eles utilizam materiais mais baratos. Então não tem a mesma qualidade de um paperback, por exemplo. E também existem os audiobooks, são livros para você ouvir, então ao invés de você ler, você vai ouvir. Então os audiobooks são livros em forma de áudio. Existem diversos aplicativos, sites em que esses audiobooks são vendidos. E também várias plataformas em que você pode ter assinatura e ter acesso a milhares e milhares de audiobooks. Os livros não necessariamente são publicados apenas nesse formato, geralmente eles são publicados em formatos também impresso físico, como hardcover ou paperback, ou também o pocket. E agora vamos para as edições brasileiras que aqui no Brasil geralmente eles publicam. Como nos Estados Unidos nós também temos o capa dura, essa edição que ela tem a capa mais dura. A capa é feita de um material mais grosso, assim ela é mais resistente e mais dura ao toque. Ela também pode ter detalhes em verniz ou também a dust jacket, que é feita em papel. As páginas são costuradas e a primeira e última páginas são coladas na capa e contracapa.
Então essa edição, ela se assemelha muito à edição hardcover dos Estados Unidos. E o próximo formato é o brochura, é o mais comum que a gente encontra no mercado editorial aqui no Brasil. A capa é feita de papel mais grosso do que as páginas no interior do livro, deixando o livro mais maleável, e as páginas são separadas em pequenos montes e colados. Elas também podem ser costuradas, e assim forma a lombada do livro. Nos Estados Unidos, eles não têm uma edição que se assemelhe à brochura aqui no Brasil. E aqui no Brasil, existem livros de brochura que tem a jacket, que tem aquela dust jacket que você tira. O próximo formato que eu vou falar pra vocês é a edição econômica, que a gente encontra em bancas de revistas, enfim, em vários lugares à venda. A capa é mais fina do que a brochura, não tem orelhas e também as páginas são mais finas e geralmente brancas. O livro é mais maleável do que a brochura e contém menos páginas, porque a diagramação é menor. As páginas são apenas coladas na lombada do livro. Por incrível que pareça, esse formato de edição, esse formato de impressão, se assemelha com aos paperbacks dos Estados Unidos. Então, a qualidade da impressão se assemelha com os paperbacks, assim como os detalhes de impressão. E também aqui no Brasil também existem os audiolivros. É uma tradução de audiobooks, porque é a mesma coisa. São livros em formatos de áudio para você ouvir ao invés de ler. Também existem diversos sites, plataformas em que você pode comprar esses audiobooks e também assinar, adquirir assinaturas para você poder ter acesso a todo esse conteúdo. Então são esses os formatos pelos quais os livros são impressos. Como eu disse, é um vídeo apenas introdutório para vocês conhecerem os formatos pelos quais os livros são publicados. Caso você tenha alguma dúvida da diferença entre um paperback e um livro em brochura, enfim, para você ter mais conhecimento sobre essas edições. Claramente eu não falei de todas as informações sobre esse tipo de publicação aqui nesse vídeo, é apenas um vídeo para vocês conhecerem mais sobre essas edições. E não deixe de deixar aqui nos comentários qual é a sua edição favorita. Eu sou apaixonada num livro hardcover com jacket, apesar de quando eu vou ler eu tiro sempre a jacket, e também de um paperback, porque a qualidade de impressão, a qualidade do produto é muito boa no paperback e também os brochuras aqui no Brasil. Eu fujo muito das edições econômicas e edições pockets, e claro que o meu Kindle é lotado de e-book, né, gente? Enfim, esse foi o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado e até a próxima!